Não vai lá na hora, mas vai ficar remoendo, né? Então é desse jeitinho. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, essa alegria que aqui nós encontramos para mais uma atividade, Senhor, na noite de hoje. Essas palavras edificantes que nos chegarão através do nossa esposa vinha até a nossa casa. Essas palavras que possamos deixar penetrar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente venha, Senhor, não só escutá-la, mas aplicá-las no nosso dia a dia, pois só assim, Senhor, nos tornaremos melhores, nos tornaremos verdadeiros cristãos, porque a tua Jesus você nos manda, Senhor, todos os dias, para que venhamos a aprender. Obrigada, Senhor, essa prece, vamos dar início à nossa atividade da noite de hoje, dando-te graças. O nosso irmão Sérgio vai nos falar dele. Pode ficar à vontade. Então, nosso tema hoje, né, é sobre escolhas e sucessos. É um tema interessante porque tem muita coisa a ver com a nossa vida, né? A nossa existência, como espíritos encarnados, vivendo um corpo, experiência do corpo. E desde criança, todos nós somos levados a pensar de que chegamos, o que a gente tem que fazer. Então, nossos pais, ou a sociedade que nos acolheu, o grupo de pessoas que nos acolheu, nos dá aquelas diretrizes: olha, faça isso, faça aquilo, vai para a escola, né? E a gente começa a ver, observar, a nos conhecer, conhecer o mundo, conhecer o grupo social que nos abrigou, e a gente começa a se interrogar, né? Mas por que eu estou fazendo aquilo? Por que as coisas são assim? Então, desde criança a gente fica, por que é assim, né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que aquilo aqui? Por que aquilo, né? Então, essa nossa curiosidade, que isso está em toda a humanidade, em um grau ou no outro, né? A gente vê nossos filhos, nossos netos, nossas crianças, a nossa família, nossos sobrinhos, ou nossos alunos na escola, que pensa, nós temos desde o início, a gente tem aquela interrogação sobre vida, sobre quanto a vida vai se estender, né, quanto tempo. Eu lembro quando eu era menino, talvez com 6, 7 anos, 8 anos, eu ficava me interrogando. Aí minha prima, a gente conversava, né, Cláudia, e ela falava, acho que a gente vai viver 50 anos, né? 50 anos vai acabar o mundo em 2000 e tal. Aí ficava falando, realmente, será que em 2000 acaba o mundo mesmo? O mundo vai acabar, tal. Puxa vida, né? Aí a gente vai estar velhinha, né? 50 anos, né? Aí 50 anos chegou, ela nos deixou, eu continuei, e tantos outros chegaram, né? Quantos partiram. A vida é assim, mas a gente, desde o início, né, a gente foi se preocupando com essas questões. E o que fazer, né? O que a gente vai fazer? O que eu vou ser? Por que eu venho na escola? Por que eu tenho que estudar isso? Então, a gente ficava muito se interrogando o que a gente tinha que estudar. Por que tem que ir na escola? Todo dia, acordava, embora, né? Estudar na escola. Por que tem que ir para a escola, né? Só ensina as coisas lá, a gente nem sabe para que serve. Nem tem ideia do que é, né? E muitas vezes a gente vai porque a sua obrigação é ir para a escola. A nossa sociedade tem essa questão. Ir para a escola é uma obrigação. A obrigação dos pais, inclusive, de colocar os filhos na escola, de acompanhar. O ensino é obrigatório, né? Na nossa sociedade, pelo menos no Brasil, é obrigatório. Não tem aquele negócio, hoje não vou não, porque está chovendo. Não, pai, tem aula? Então vai. Tem essa, vamos te levar lá. Então, os pais preocupados, a família preocupada, o grupo social que nos abrigou preocupados, que querem o nosso bem, eles querem passar para nós toda a herança cultural.
As pessoas falam assim, a pressão, né? Colocar uma pressão social. Não, eu acho mais gostoso ouvir educação social, né? Educação cultural. Porque aquele grupo de sociedade que nós fomos inseridos, que nos acolheu, eles querem que nós tenhamos sucesso, né? Sejamos pessoas de sucesso. Conseguimos ultrapassar os desafios, né? Então, eles esperam isso de nós. Então, a escola, a família, o grupo social que nos abriga, a escola, são os primeiros instrumentos, ambientes onde a gente é introduzido nessas questões, nessas escolhas. E sempre nós somos estimulados a fazer as boas escolhas. Muito bem. Mas tem pessoas que não se preocupam com isso. Não. Deixa a vida me levar, né? Vamos ver o que a vida me reserva. Ou então a filosofia falou, não, tudo está predito. Tudo que vai acontecer é uma outra visão também, né? Tudo que vai acontecer, por mais que você faça, você vai para lá, vai para cá, não sei o quê, a sua vida está escrita nas estrelas. Está escrito no livro da vida, ou então está escrito no livro do destino. O livro da vida é mais uma visão do judaísmo. Tudo que vai, já ouviu falar isso, né? Não há uma folha que caia numa árvore sem que Deus o saiba, nem um fio de cabelo, né? A gente tem aquela poesia, coloca essa poesia no nosso pensamento, nos nossos diálogos, nos livros e tal. Mas será que tudo está previsto no livro da vida? Ou no livro do destino dos muçulmanos? O livro do destino. Maktub. Tudo está previsto. Maktub. Então, existia um senhor que estava passeando muito tempo atrás, lá pela Síria, nos arredores de Damasco. E ali ele estava num lugar onde existia um encontro de caravaneiros, pessoas que traziam tecidos de outros lugares, levavam para outros, traziam grãos de um lugar para outro, eram comerciantes, eram os caravaneiros, as suas grandes caravanas, fazendo suas viagens, e paravam em alguns lugares com estalagens, para alimentar os animais, para descansar, também para fazer comércio. Então o senhor chegou, né, estava observando, e existia lá um velho, né, com muita idade, com umas roupas esfarrapadas, com um turbante, né, ele era lá da região da Arábia, de Meca, de Medina, né, daquela região ali. E ele estava lá falando, olha, eu tive o destino da humanidade nas minhas mãos. E eu possuí o destino da humanidade nas minhas mãos. Aí o pessoal, você está blasfemando, por que você está falando isso? Que blasfêmia? Porque existiu o livro do destino, né? Está lá o Corão, onde está tudo escrito. A vida de cada pessoa, cada ser vivente, cada pessoa tem lá uma página com o nome da pessoa e tudo que vai acontecer na vida dela. É um livro, o livro do destino, né? O livro do destino está na gruta da fatalidade. Esse livro do destino está na gruta da fatalidade, numa região, numa floresta, em cima de umas montanhas lá, né? E ele falava, eu tive o livro do destino nas mãos, a humanidade inteira. Aí ele ficou observando, né, o pessoal que passava, disse, ele está maluco, né? E ele chegou, ele estava curioso para conhecer essa história, fez amizade com o Senhor, né? E tal, mas não falava nada, não sabia o que estava acontecendo. Começaram a repartir um lanche ali, e depois que ele ganhou a confiança, né, e de repente ele falou, você sabe que o pessoal acha que eu sou maluco, mas eu tive o destino da humanidade inteira nas minhas mãos. Aí ele ficou, mas realmente ele deve estar com alguma demência, né, porque você pode da idade, né? Aí ele falou, vou contar a história para o senhor. Aconteceu o seguinte, existia um feiticeiro lá para as bandas de Medina e ele tinha sido preso porque ele tinha aprontado alguma coisa e o califa mandou prendê-lo.
consegui, de alguma forma, me aproximar do local onde ele estava preso e o libertei. Fiquei com pena dele e o libertei. Em retribuição, ele me presenteou com uma pérola negra. Ele falou: olha, esta pérola negra te levará até o livro do destino. Então, ela vai te conduzir até lá. Então, em retribuição a você ter me salva a vida, eu vou te dar essa pérola. E ele saiu com aquele talismã, era um talismã. Ele saiu com aquele talismã e foi em direção às montanhas. E aquele talismã ia mostrando para ele, né, dando a intuição para ele chegar até a gruta da fatalidade. E ele, quando chegou junto à gruta da fatalidade, existia um guardião. E aí ele viu que estava com o talismã, aí o guardião olhou, falou: pode entrar. Só que uma coisa, só tem pouco tempo. Seja breve. E aí, quando ele saiu, desde quando ele começou a jornada dele, esse ancião, ele já tinha levado uma caneta. Por quê? Ele ia escrever no livro do destino coisas para ele, na página dele, colocando: ele queria ser saudável, sempre saudável, rico, estimado por todos. Essa era a intenção dele. E aí ele foi, levou lá, naquela época era caneta, uma pena, né? Uma tinta, alguma coisa assim. A hora que falou: entrar lá, vou botar no destino, né? O destino vai ser ótimo, ficar rico e tal. Era a ideia dele, né? Aí ele entrou. Quando ele entrou, ele falou: rapaz, sabe uma coisa, vou aproveitar aqui o tempo. Aquele meu concorrente lá, ele me lesou muito. Mas o seguinte, vou pegar onde está o nome dele. Tá aqui o nome dele. Ele vai morrer pobre, sem nada. Peraí. Teve aquele senhor também, que ele andou falando mal de mim, deu muito prejuízo. Cadê o nome dele? Procurou, achou lá. Vai morrer de sede no deserto. E aí ele começou, né? Fulano de tal também. Aí o guardião chegou: ó, seu tempo acabou. Aí pegou ele, não, peraí, não te dá. Olha, jogou ele longe. Tirou a pérola dele, tchau. E aí caiu lá nas pedras, barranco abaixo. Aí quando ele despertou, ele estava junto com um oásis lá e tal. E aí, eu tive o livro do destino na minha mão, mas acabei que, preocupado em querer fazer mal aos meus inimigos, esqueci de escrever as coisas boas para mim. Né? E assim ele falou: olha só o que aconteceu, olha a minha história. Por isso que eu te falei que eu tinha o livro do destino nas mãos, mas infelizmente não aproveitei, não fiz boas escolhas. Em vez de ficar preocupado em fazer o bem para mim, eu desejei o bem ao meu semelhante e perdi as oportunidades. Olha só. E o que vocês fariam se vocês tivessem um livro de destino lá para vocês escolherem, colocarem o que vocês gostariam de ter na vida, né? O que vocês escolheriam? Eu com certeza não ia perder tempo fazendo mal para os outros, não, entendeu? Eu ia fazer muita coisa boa para mim, para minha família. Isso, agora para si, eu sou dos outros, né? Não só para si. Para mim e para minha família. Agora o Robson não ia mexer, não ia mexer, não. Entendeu? Você vê, né, que esse senhor ele perdeu muito tempo. Então, muitas pessoas às vezes perdem muito tempo ficando preocupadas com os prejuízos, né, da vida, com as outras pessoas, com o que sofreram com relação a alguma ação indevida do próximo, e esquecem de viver a sua vida. Passam por dramas, por traumas, né, por prejuízos morais, e se perdem, ficam ali, se fixam ali, e deixam de viver suas vidas. A gente vê muito isso no nosso viver, né? E também nas comunicações dos espíritos que a gente lê, que a gente ouve, que a gente atende na casa espírita. Espíritos muitas vezes vêm trazendo os seus dramas e muitas vezes ficam perdidos você perdem o fio do seu destino
porque ficam preocupados com o mal que sofreram de A, de B, de C, e buscam vingança, buscam retaliação, e às vezes deixam de buscar a sua própria felicidade. Não é isso? E a gente tem visto muito isso aí. Então a gente tem que buscar, para nós termos sucesso, as nossas escolhas elas devem estar centradas no amor, em coisas boas, em sentimentos bons. Porque se a gente for parar para ficar contando os nossos prejuízos, os nossos problemas, as nossas cicatrizes, os mal-sucedidos, a gente vai ficar estacionado. A gente tem que superar isso aí, a gente tem que tocar a bola para frente. Muita coisa vai se apresentar. Então, a vida ela é muito rica, né? Todos os dias, quando nós despertamos, é o sol que nasce, né? As oportunidades que surgem, são pessoas novas que vão surgindo na nossa vida de relação social, e as coisas vão se renovando. E a gente precisa estar em atividade ali. Né? Então, a doutrina espírita é muito rica, né, nessas questões, porque a gente sempre tem um olhar de esperança no futuro. Né? Muitas vezes a gente está ali, as situações às vezes podem não estar muito boas com relação à nossa saúde, à saúde financeira, às nossas relações, mas aquilo ali pode ser modificado. Né? Mas como fazer isso? Essa é a grande questão. Então, voltando ao início, a gente precisa pensar qual o objetivo nosso de nós estarmos aqui. Então, quando a gente começa a ter consciência do que a vida representa, e a escola, e a família, e o meio social justamente tem esse papel de nos mostrar, trazer essa cultura, falar, olha só como é o mundo. Né? A gente olha, quando a gente observa, muitas vezes a gente não sabe o que é aquilo. Né? Muita gente, como a gente estava falando aqui, né, a gente olha plantas aí nos nossos jardins, no nosso cerrado, e não vê, só vê mato, só vê verde. É tudo verde, porque isso aí é mato. Mas quando a gente vai estudar, né, quando a gente para observar, ver o que as pessoas estudaram sobre aquilo, a gente vê a riqueza. Que coisa interessante. E aquilo ali é um alimento para um pássaro, um alimento para um lobo, um alimento para uma pessoa, ao mesmo tempo que alimento é remédio, né? Alimenta o pássaro, alimenta os vermes que estão no chão. Toda uma cadeia de vida está envolvida naquele sistema, né? Naquele ecossistema. E a gente olha, existe uma inteligência nisso, existe uma inteligência estampada no cosmos como um todo. Então a ciência vem fazer isso através da física, da química, da biologia, da matemática. Então, olha só, existe uma racionalidade, né? Existe uma riqueza aí que só o conhecimento nos desperta. E assim a gente vai começando a ter uma consciência de que nós estamos inseridos nisso aí. Mas eu estou aqui. Se eu estou aqui e tudo tem uma razão de ser, a nuvem que passa no céu tem uma razão de ser, ela não sabe. Se perguntar para uma nuvem, por que você existe? Ela não vai te responder. Eu existo. Agora, por que você existe? Ela não vai te responder. Mas a gente pode pesquisar. A gente pode entender por que a nuvem existe, por que a pedra existe, por que a planta existe, por que existe aquele animal naquela região e por que nós estamos inseridos nesse meio. Por que nós estamos aqui? Se tu tem uma razão de ser, eu também tenho. Eu, você, todos nós temos. E aí a gente começa a se interrogar. Então, a gente vai pesquisando, vai conversando, vai estudando, e vai descobrindo, outras pessoas vêm trazendo conhecimento, como a doutrina espírita, por exemplo, foi trazida por espíritos e codificados por Allan Kardec. Então, trouxe conhecimento, perguntas sobre o mundo, sobre a vida como um todo. E na parte terceira, existem indagações sobre leis. Existem leis que regem o mundo, leis que são dedutíveis, que podem nos proporcionar uma forma de ser de uma maneira mais estável, feliz e equilibrada. Existem as leis morais.
Do mesmo modo que existem as leis físicas do ambiente, da natureza, que fazem com que o universo material ele se componha, né, e se desenvolva, se destrua, etc., também existe no campo moral do ser humano, né, das suas relações, leis que regem a sua existência, né, de uma maneira integral, não só considerando uma vida, mas toda a existência do espírito. Olha só. E aí a gente, na parte terceira, existem muitas indagações sobre a questão das escolhas, né? E a gente volta àquela história da fatalidade. Como é que a doutrina espírita vê essa questão da fatalidade, né? Nossa vida está escrita, quando nós chegamos aqui, está tudo escrito que vai se passar na nossa vida, na nossa existência. E tudo que está escrito, combinado, vai se materializar aqui. Algumas coisas sim, né? Outras nós vamos construir na existência, vivenciando aqui. Então, muitas vezes, no lar onde nós vamos nascer, o tipo de vida, né? Um estilo de vida, um planejamento geral, onde nós vamos renascer no Brasil, por exemplo, quais são as condições que nós vamos ter aqui, quais são as lutas esperadas para quem habita num país como o nosso, no Brasil, naquela região, naquela cidade, com aquelas pessoas, quais são as dificuldades e as facilidades que nós vamos encontrar. Tá? E isso a gente pode fazer um planejamento. Muitas vezes nós escolhemos algumas condições boas e também aquelas que são desafiadoras para a nossa educação, né? São dificuldades que muitas vezes a gente pede dificuldades para poder aprender lições com relação ao presente e passado e visando o futuro. Tá? Viu, Greg? Está ouvindo? Está ouvindo isso aí? Isso aí. Eu estou prestando tanta atenção, graças a Deus. A gente conversa sobre isso, né, Vera? Está conversando, né? Então é isso. Então aí a gente vai, então, e agora? Tá. E aí quando a gente vai estar lá no plano espiritual, a gente vê aquele né? É desse quadro. As vagas estão lá, né? As vagas estão lá. Bom, para ricos tem 100 vagas aqui. Para pobres tem 1 milhão aqui. O que você escolhe? Quantas vagas no rico aí? 100. Você que eu posso me candidatar aí? Ó, entra na fila, ó. Uma gente querendo também e tal. Mas tem 1 milhão de vagas aí para pobres. O que é que você escolhe? A fila está indo, não. Para aquele você vai ter que concorrer. São 100. Acho que eu se eu for rico, vou ser bonzinho, fazer caridade, né? Eu vou abrir uns vacilos, uma fanática, vou trabalhar numa casa religiosa, e vou ajudar, botar um piso novo, etc. Né? Fazer umas coisas legais lá. Então eu vou me candidatar para quê? Para ser pobre ou para ser rico? Eu vou ganhar para ser rico. A maioria de nós ia tentar escolher ser rico. Mas, olha, porém, ser rico, olha, tem muita facilidade, muitas vezes, não é para qualquer um, né? Muita facilidade, a gente se acomoda, né? Com essa vida mansa. Então, é melhor você se matricular aqui nessas 1 milhão de vagas aqui, nível médio e tal, né? Beleza, eu acho que eu vou nessa aqui então. É mais interessante, né? Aquela ali, por exemplo, só mais saber se a pessoa é amiga sua ou amiga do seu dinheiro, né? Se te acha bonito ou acha a sua fortuna bonita, né? Então, tem muitas coisas aí que podem entrar e é difícil, né? É mais fácil escorregar aqui do que lá, né? Então, a gente faz essas escolhas também, né? Muita gente pode escolher, obviamente, né? Muito bem. Mas o que está na base de qualquer... Quando a gente chega aqui, o que está na base de tudo? Para nós fazermos boas escolhas. A base é o amor, né? E aí a gente vai lembrar daquela filosofia lá dos japoneses, né? Do Ikigai. Já ouviu falar do Ikigai? O Ikigai é o seguinte, os japoneses lá, eles têm seria assim, o que te faz viver? O que te impulsiona para viver? O que você, quando você levanta da cama,
Fala você levantar da cama e não querer ficar só deitado o tempo todo. Alguma coisa te impulsiona. Isso que te impulsiona é o Ikigai. Que você quer viver, é uma razão de viver. Isso assim, no modo geral. Tá? Porque a cultura deles é uma cultura totalmente diferente da nossa. Mais ou menos parecido com o que nós chamamos de propósito, mas não é igual. Né? Então, mas o que está na base disso tudo? Primeiro, o amor. A gente tem que amar. O que você vai ser no mundo? Você tem que partir do amor. Aquilo que você ama fazer. Aquilo que te faz acordar todo dia. Falar, opa, tem que pegar meu carro aqui, né, Janaína? Pegar o carro aqui, pegar a estrada para chegar lá, né? Para chegar lá, trabalhar, voltar, né? 2, 3 horas da tarde, voltar para casa, então, tem que acordar cedo, tem que acordar cedo. Então a gente vai. Então, o que te faz levantar? Então, esse é o Ikigai. Então, a base tem que ser o amor. Isso é o que você queira. Para a gente buscar o sucesso, né? Porque se você faz uma coisa que você não quer fazer, já começa a entrar em atrito. Alguma coisa já começa a não funcionar. Não é certo. A gente vai ficar frustrado. Então, primeiro a gente tem que amar. A gente amando, né? Eu faço isso aqui, a coisa, poxa, eu estou então 10 horas da noite, ó, vamos dormir, está na hora. Vai ficar aí até quando? Para um pouco, né? Às vezes a pessoa pensa chegar e falar, ó, para aí, vamos dormir aqui, ó, me dá atenção aqui, vem conversar um pouco aqui e tal. Sai desse negócio aí, para, larga esse livro, para com fazer isso aqui, a gente volta para casa. Não, porque a gente está resolvendo o negócio aqui, ou seja, a pessoa, ela perde a noção do tempo quando ela está fazendo aquilo, né? Então, o amor. Onde é que tem amor? Onde tem amor, tem quem? Deus. Lembra? O que é aquele Senhor, né, João, evangelista, falava, né? Que quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então, quando você ama, você começa a sintonizar com o que tem de maior, mais poderoso no mundo. E aí depois, mas é só isso? É só amar, não. Você precisa ser bom, você precisa aprimorar, se colocar em prática isso. Não é só, eu amo a natureza, mas eu não consigo plantar uma sementinha. Né? Eu não conheço nada. Como é que você ama uma coisa que você não conhece? Então, eu preciso conhecer, para saber o que eu amo. Onde meu coração bate mais forte. Né? Eu preciso conhecer, daí a ciência, a escola, os pais, as experiências no trabalho, no meio social, para a gente descobrir onde a gente se encontra. E aí a gente vai ser bom, né? Ou seja, eu vou fazer bem aquilo que eu amo. Né? Porque não adianta a gente amar uma coisa e não fazer bem. Não vou fazer isso aí de vez em quando. Não é assim. Não, então, vai fazer alguma coisa, vai colocar em prática. Os japoneses também falam, né? Que o que faz para a gente, a razão de ser para a gente viver 100 anos, querer viver 100 anos, é estar em atividade. A gente só vai querer viver 100 anos se a gente tiver em atividade. Tá? Se a gente estiver inativo, aí a gente pergunta, servir para quê? Porque o ser humano não está parado, né? A gente tem que estar sempre progredindo, estar sempre em movimento. Em movimento, em atividade. Porque senão tu adoece. Não adoece. Aí juntas, volta, para aí. A atividade é o que faz a gente querer viver. Eu quero 100 anos para viver. Para quê? Para fazer alguma coisa. Né? Para cuidar da minha família, para cuidar de algo, para estar envolvido em alguma coisa que traga progresso, amor, paz, segurança, como a gente estava vendo, né? Segurança para todos, etc. Eu tenho que estar em atividade. Eu não posso ficar em casa parado. Né? Eu tenho que estar em atividade. A saúde entra em declínio se nós pararmos. Né? Então a gente só vai conseguir viver 100 anos, 120 anos, como é a proposta da ciência, se nós estivermos envolvidos em atividades. Aqui na casa, por exemplo, se a área espírita Luz e Vida, existem diversas atividades a serem realizadas. Né? A evangelização, o bazar, as atividades sociais, né, de campanha, que a gente faz aqui, né, campanhas
do quilo. Não Tá? tem como quem não faz. Pois é. Mas fazem outras atividades do campo mediúnico, né? Do passe, etc. Então é importante a gente estar envolvido em atividades, porque isso faz com que o amor que a gente está desenvolvendo, ele se materialize em ações e façam e transformem o meio onde nós estamos. Não é uma coisa estática, tá? Sem função. Outra coisa importante também é que o mundo precisa disso, precisa dessa nossa atividade. Há uma necessidade do mundo nisso. O mundo carece disso. O mundo carece de amor. E toda atividade que você faça em amor, a sociedade precisa disso. Há uma necessidade disso. Porque a mesma sociedade, por diversos meios, chacoalheu, né, e o amor esteve envolvido nisso, ela também precisa, para se manter, que esse amor, ele progrida, floresça e dê frutos no futuro. Né? É necessário que isso ocorra. Então, a outra coisa que a gente vai fazer é saber que isso que a gente vai desenvolver é uma necessidade do mundo. É querido pelo mundo. O mundo quer isso, precisa disso. E o terceiro elemento é que isso nos promova, no sentido de sustentação da nossa existência material, física. Né? Porque nós somos espíritos que estamos vivendo num mundo material, estamos vivendo uma experiência da matéria, e nós precisamos de sustentabilidade. Quem que vai dar o comer? O que a gente vai comer? Né? Então tem que ser algo que a gente faça com amor, e isso vai muitas vezes traduzir um retorno para nós, para a sustentação da nossa vida. Porque sem o corpo físico a gente não, né? Sem algo que sustente a nossa vida física, a gente não consegue ir adiante. Né? A gente precisa de sustentação material também. Algo que nós façamos que seja por amor, seja uma necessidade do mundo e também seja tão bem vista e valorada e tenha valor, né, valorada pelo mundo, que nos dê sustentação física. Porque nós precisamos atender as nossas necessidades materiais também, pelo menos o mínimo delas. Né? Precisamos. Então, quando a gente faz escolhas baseadas em alguns desses princípios, nós vamos obter sucesso. Né? Sucesso do ponto de vista total, inclusive profissional. Né? Nós vamos obter esse sucesso profissional. Por quê? Nós estaremos sintonizados com o que há de melhor no mundo. Então, essas escolhas que nós vamos fazer são escolhas que demandam de nós estarmos ativos nessas atividades, né? Nós estamos participando. Não vamos esperar as coisas caírem, né? Saírem da gruta da fatalidade e caírem sobre nossas cabeças assim: olha, vim aqui atrás de você porque tive um sonho, né? Que você vai ser escolhido. Não é assim, né? Não vou esperar que o bilhete sorteado na loteria ou na Mega Sena, seja lá o que for, vai sortear, e eu vou, você se inscreveu pelo menos, você pelo menos marcou lá os números, você tem que ir lá marcar os números, senão a pessoa fala: você não apostou não, eu vou te dar o dinheiro assim mesmo. Não é assim, você tem que se esforçar pelo menos para marcar, fazer a aposta, né? Há um elemento aí volitivo da tua vontade de chegar lá e marcar os xizinhos lá no número. Então tem que ter uma ação qualquer da sua parte. E muitas vezes o que a vida precisa, o que Deus espera de nós, é tomarmos decisões. Nós temos o livre-arbítrio, né, que é um princípio, né, tão caro do ser humano, que nos distingue dos animais, é o livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas, nós fazemos uma análise do cenário, podemos optar por isso, por aquilo, e tomamos uma decisão, optamos por uma ação ou uma omissão. Sempre é uma atitude da nossa parte. A gente pode dizer sim, pode dizer não, talvez,
mas você que tem que se posicionar. E é bom quando a gente faça isso com conhecimento, né? Eu estou fazendo isso porque eu conheço aqui e vou, e pode até ser que depois eu reveja e veja que foi uma decisão errada, mas eu vou tentar escolher o que é melhor, né? A escolha é uma coisa que nós não podemos escapar. Nós estamos fazendo escolhas todos os dias. Todos os dias nós fazemos escolhas. É o que a gente come ou não come, é a hora que a gente acorda ou vai dormir, né? É com quem a gente vai falar, para onde a gente vai hoje ou não vai, atende ou não atende esse telefonema, né? Faz ou não faz aquela ligação, aceita ou não o convite. A nossa vida é formada por decisões, por escolhas. Então, para isso, a gente precisa realmente se colocar numa situação de escolher bem, né? Como diz um professor que eu estava acompanhando, né, o professor Daniel Forjaz, ele chegou e falou: olha, a gente tem que tirar os pontos cegos, tem que eliminar os pontos cegos. O que é isso? Aquilo que você não fez a pergunta, você não questionou, você não viu, você não perguntou. Então, para você fazer uma análise, para você dar uma opinião que pode orientar a vida de uma pessoa, você precisa conhecer essa pessoa, né? Você dorme, que horas que você dorme, né? O que você come, quantos copos de água você toma no dia, né? Porque se você fazer uma atividade física, ou seja, a gente vai observando, você toma aqui remédio, né? Porque imagina, você vai indicar a pessoa a fazer uso de um chá de camomila. Então toma um chazinho de camomila para você acalmar. Aí a pessoa faz uso de remédio para antitrombolítico, ou seja, para afinar o sangue, vamos dizer assim, né? Ah, não, vai potencializar o remédio, aí pode ter hemorragia. Mas você só sabe disso depois que você pergunta, né? Você faz a pergunta, porque se der alguma coisa errada e a pessoa confiou em você, você é responsável, né? Você é responsável. Então, e muitas coisas inofensivas para uma pessoa, para outra pode ser um veneno, mas é uma plantinha. Mas você só sabe disso depois que você entende como é que as coisas se dão, né? Você sente confiança para indicar alguma coisa, para aconselhar alguma... Isso é difícil, né? Os professores têm uma responsabilidade muito grande na escola. Então, os professores ficam lá, observando o aluno todos os dias, o aluno olhando para você e você para o aluno. Todos os dias aqueles seres ali vão crescendo, se desenvolvendo e tendo você como referencial, como segurança, como inspiração. Imagina, às vezes você fala alguma coisa, aquilo ali pode repercutir para a vida daquela pessoa para sempre naquela existência, né? Claro que ela não vai ter só aquela influência do professor, isso é a influência dos pais, mas às vezes convive mais com os professores do que com os pais em casa, muitas das nossas crianças, não é mesmo? Isso é uma verdade. Então, pessoal, o que eu queria trazer é isso mesmo, essa noção das nossas escolhas para o sucesso, né? Que nós devemos buscar primeiramente o amor, né? Buscar amar e se conhecer também é importante, né? Nesse processo de busca do amor, né? O que me move, o que me atrai, o que combina comigo, né? E estar em sintonia nossas escolhas com as leis divinas, com aquilo que é esperado do ser, né? O que é esperado de uma nuvem? O que se espera da existência de uma nuvem? O que se espera da existência de uma planta? O que se espera da natureza de um ser humano? Né? Existe uma expectativa, existe um investimento em relação ao Criador, né? A Alá, a Deus, para o nosso destino. E isso, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio participa disso.
e a vontade de Alá, de Deus, da inteligência suprema, governadora de todos os destinos, é o nosso bem. Né? É o nosso bem. E toda vez que nós estamos amando e nos sintonizando com essa vontade superior, a nossa vida ela tende sempre a uma ascensão. Né? Por mais que a gente não veja, não perceba no momento, porque nós somos assim, né? Nós pensarmos em 10, 20 vidas, a gente fica assim, mas dá para ser para amanhã não? Dá para ser para amanhã não? Não, vai ser. O amanhã está aí, mas o amanhã se faz do hoje. Tá? O amanhã se constrói do hoje. Então hoje nós estamos construindo o futuro. São as sementes do amanhã. Então, queridos, a nossa mensagem de paz a vocês. Né? Obrigado pelo convite. Desejamos a todos um beijo muito profícuo e muita paz. Que assim seja. Obrigado mesmo. Viu?